Hoje vamos estudar Mateus capítulo 18, um capítulo que traz ensinamentos poderosos sobre como devemos nos comportar como discípulos de Jesus. Vamos falar sobre humildade, sobre o cuidado com os pequeninos, sobre como lidar com conflitos e sobre o perdão. Esse capítulo é essencial para quem quer viver o Evangelho de verdade. Então pegue sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse capítulo. Vamos lá? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogado no fogo eterno. Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu:
tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Primeiro, a grandeza no reino dos céus. Os discípulos perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus pegou uma criança e disse: se vocês não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O reino de Deus não se trata de status ou poder, mas de humildade e dependência de Deus. Assim como uma criança depende dos pais, quem quer ser grande diante de Deus precisa ter um coração humilde. Segundo, o cuidado com os pequenos. Jesus advertiu que quem fizer um dos pequenos tropeçar sofrerá um grande juízo. Ele usou palavras duras, dizendo que era melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar do que causar escândalo para os pequeninos. Devemos tomar muito cuidado para não ser motivo de tropeço para ninguém. Nossas palavras e atitudes precisam edificar e não afastar as pessoas de Deus. Terceiro, a parábola da ovelha perdida. Jesus contou a parábola da ovelha perdida, mostrando que Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Se uma pessoa se afasta de Deus, Ele a busca com amor. Nós também devemos ter esse mesmo coração, ajudando aqueles que estão afastados a voltarem para Deus. Quarto, como resolver conflitos. Jesus ensinou um passo a passo de como resolver problemas com alguém. Se alguém te ofender, vá até essa pessoa e converse com ela em particular. Se ela não ouvir, leve uma ou duas testemunhas. Se ainda assim não ouvir, leve a questão para a igreja. E se a pessoa continuar rejeitando a correção, trate-a como alguém que precisa de restauração. Jesus nos ensina a resolver conflitos com maturidade e amor. Muitas brigas poderiam ser evitadas se seguíssemos esse princípio. Quinto, o perdão sem limites. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ele então contou a parábola do servo que devia muito ao rei, mas foi perdoado. No entanto, esse mesmo servo não quis perdoar uma pequena dívida de um colega. O rei, ao saber disso, ficou indignado e puniu aquele servo. Se fomos perdoados por Deus, devemos perdoar os outros. Quem guarda mágoas se torna prisioneiro da própria falta de perdão. O que aprendemos com Mateus capítulo 18? Aprendemos que a humildade nos leva ao reino de Deus. Devemos ter um coração puro como o de uma criança. Aprendemos que precisamos ser um exemplo para os outros e não motivo de tropeço. Deus, Ele não desiste de ninguém. Ele busca cada pessoa que se afasta. Os conflitos devem ser resolvidos com sabedoria e amor. E aprendemos que o perdão não tem limites. Se queremos ser perdoados, também precisamos perdoar. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Juntos, vamos espalhar a palavra de Deus e ajudar mais pessoas a crescerem espiritualmente. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo. Até lá!